Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Cumprindo a nossa promessa de segunda a segunda, faça chuva ou faça sol. Mesmo um sábado abençoado, a gente está aqui gravando o vídeo para vocês. E o primeiro tema que a gente vai falar hoje com vocês é essa matéria do Pleno News. CPI corre risco de ser boicotada por parlamentares. Eu já tinha mencionado esse assunto aqui com vocês, mas a gente precisa discutir um pouquinho sobre isso aqui. Quem não deve, não teme. Foi uma frase dita pelo próprio Lula, mas não foi só ele que disse essa frase. Jeremy Bentham, ele também já tratou dessa frase e falou o seguinte: se uma pessoa não teme um determinado assunto, uma questão, a última coisa que ela pode fazer é se opor, ou seja, criar objeções a esse determinado assunto. Senão isso vai levantar suspeitas. Pois é, já existem suspeitas em relação a Lula quanto aos atos do dia 8 de janeiro. O que poderia estar encoberto por detrás desses atos? Será que há alguma prova sobre infiltrados? Será que há alguma prova de que houve prevaricação? Tudo isso é muito arriscado. A gente sabe que, inclusive, o Lula negou as imagens agora dos atos do dia 8 de janeiro para a Câmara dos Deputados. O que será que Lula está devendo, né? CPMI corre o risco de ser boicotada por parlamentares. Com a iminência da sessão marcada para a próxima terça-feira, dia 18, deputados e senadores articulam um boicote à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPMI do ato de 8 de janeiro, segundo informou o deputado federal Tenente Coronel Zucco, que é do Republicanos do Rio Grande do Sul. O que Lula quer fazer? Ele quer que os líderes dos partidos a quem ele deu o ministério pressionem os deputados para retirar as assinaturas, em troca de benefícios no partido. E a ideia é retirar as assinaturas na última hora, antes da leitura dos atos, para que não dê tempo de correr atrás das assinaturas novamente. E ele quer tirar em bloco, ou seja, muitas assinaturas de uma vez só. Eu reitero para vocês, quem não deve, não teme. Por que é que Lula não quer que a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro aconteça? Isso é muito grave. Bora lá, pessoal, vamos falar de novo do Stedley, tá? A gente já chegou a falar do Stedley. Teve um pedido da Comissão Parlamentar da Agricultura que pediu a prisão do Stedley. Quem que é o Stedley? Amigo pessoal do Lula. E esse Stedley, ele é o líder do MST. O Stedley, ele inclusive fez uma coletiva com um vídeo anunciando que serão invadidas várias propriedades no Brasil. E para a Comissão Parlamentar da Agricultura, ele anunciou um crime, ele premeditou um crime e anunciou, porque invasão de terra no Brasil é crime. E qual a censura aplicada pelo governo? Viajou às nossas custas para a China. Pois é, foi feito um requerimento agora para que seja comprovado quem foi que bancou o Stedley nessa viagem à China. O que Stedley tinha para fazer lá? Será que ele vai discutir sobre invasões de terra na China? Lula leva Stedley para a comitiva na China, depois de líder do MST pregar invasões. Essa é a matéria que foi publicada aqui pelo Carlos Jordi no seu Instagram, e ele escreveu o seguinte: só esse ano, somente em 2023, com o governo Lula, o MST já invadiu mais terras do que em todo o governo Bolsonaro. E já anunciaram que não vão parar no Abril Vermelho. Vão invadir mais propriedades ainda, criminosos com o apoio de Lula e seu desgoverno. A CPI do MST precisa ser instaurada para apurar o financiamento ilegal que Lula faz a estes terroristas. Foi o que postou aí o deputado federal Carlos Jordi. Mas realmente, a CPMI tem que acontecer. Um deputado, eu não me recordo o nome, ele gravou um vídeo em suas redes sociais e ele falou o seguinte: para o pessoal que resolver invadir Santa Catarina, um deputado de Santa Catarina, o máximo que eles podem ganhar é um pedacinho de terra, mas é no cemitério, porque os fazendeiros estão de saco cheio desses invasores de terra. E a lei fala que você pode repelir justa e grave agressão a depender do que for feito nessas invasões. Se ela for violenta, agressiva, os fazendeiros podem reagir. Foi isso que o deputado federal falou. Bora lá, continua de matéria aqui para vocês.
O Rodrigo Valadares, que é deputado federal, postou uma matéria que foi publicada na Revista Oeste. Essa é a democracia da esquerda. A Senacom, que é a Secretaria Nacional de Comunicação do governo Lula, vai banir as redes sociais que não excluírem posts com discurso de ódio. Até que isso poderia ser sensato, se não fosse o próprio governo Lula que definiria o que é discurso de ódio. É uma censura nítida. Afinal, o governo Lula é um governo que vem espalhando ódio à torta e à direita em várias falas. A fala do Sérgio Moro mesmo, de que não sossegaria enquanto não se vingar do Sérgio Moro, falando que Sérgio Moro mentiu sobre as questões do PCC e do ataque. Tudo isso são falas gravíssimas, grotescas, ataques à direita. Então, assim, é grave deixar na mão de um governo definir o que é discurso de ódio ou não. Qualquer coisa que você falar na rede social, se eles entenderem que você falou com ódio, vai ser banido. O Rodrigo Valadares escreveu o seguinte nessa postagem: a Senacom do governo Lula já notificou as redes sociais para remover publicações com as que eles julgarem sendo discurso de ódio. Essa é a democracia da esquerda. E pede para você deixar a sua opinião aqui na postagem dele. Mas o grave é que a gente até tem medo de deixar a opinião a depender do que é que vai acontecer, né? Então, assim, eu gravo os vídeos aqui até com certo temor, porque a gente não sabe como vai ser o posicionamento do Lula, né? A não ser que você agrade em tudo, não questione, só veja coisas boas no governo, o que é dificílimo, quase impossível, você pode ser punido se ele achar que isso é um discurso de ódio. Bora lá que eu tenho mais matéria para vocês. O tempo não pare no sabadão, é que eu não vou perder seu tempo. Essa matéria foi publicada aqui no jornal Metrópolis. O Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal tome depoimento de Bolsonaro sobre os atos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes determinou que ele seja ouvido do inquérito que investiga os autores intelectuais do ataque do dia 8 de janeiro. Ainda como depoente, mas já em tom de investigação, ou seja, Bolsonaro já é réu em mais esse caso aqui, vai ser investigado, vai ser dado o depoimento, aí a Polícia Federal vai determinar se abre um processo, uma investigação vinculando Bolsonaro aos atos do dia 8 de janeiro. O próprio Bolsonaro falou que quer que a CPI seja atuante, o próprio Bolsonaro falou que a CPI tem que acontecer. Quem não quer que aconteça é Lula. Estranho isso, né? Porque quem quer que aconteça a CPI é o que está sendo investigado. O que está gastando o seu dinheiro, 60 milhões do bolso do contribuinte, para que a CPMI não aconteça, que é o Lula, esse, de forma alguma, será investigado. E por fim, mas não menos importante, para a gente fechar esse bloco aqui de notícias, olha só, matéria do ultra-esquerdista, extrema-esquerda Carta Capital. PL das fake news será votado na Câmara dos Deputados até o final do mês, foi o que anunciou Lira. Pois é, o Lira está entre amor e ódio com o Lula, não dá para entender o que Lira quer, né? Se Lira cede ou não cede para o Lula, porque o Lula quer que essa PL das fake news seja votada, porque eles vão incluir lá o projeto de censura deles nas redes sociais. Pois é, a intenção da presidência é trazer para a pauta, entre os dias 26 e 27, daqui para lá, o deputado Orlando Silva, que é o relator, e pasmem, é do Partido Comunista do Brasil, diz que está à disposição para colocar os pedidos do governo Lula nesse relatório. Para quem não conhece um relatório, eu mesmo já participei de vários relatórios, já inclusive redigi alguns para alguns deputados, o relator, no processo, ele é quase Deus. É lógico que ele não pode incluir as jabutis, pode ser retirado pela Câmara, mas dentro do relatório ele pode colocar qualquer pauta que a ele interessa. Ele pode mudar o projeto de lei, pode mudar a pauta da forma que ele bem entender. E dentro dessa PL das fake news, o medo aqui é que o Partido Comunista do Brasil, através do Orlando Silva, atenda a pedidos de Lula e coloque pautas de censura dentro desse PL das fake news. E isso, sem sombra de dúvidas, é algo muito grave mesmo, tá bom? E para fechar, última matéria aqui, rapidinho. Anderson Torres continua preso, já tem 3 meses.
ele já se encontra em depressão. É uma prisão que, ao meu ver, é injusta. Eu, como jurista, como advogado, posso declarar para vocês que eu não vejo subterfúgios legais para a manutenção dele preso, ainda mais com manifestações, com dizeres que foram colhidos dentro da CPI dos atos antidemocráticos que acontece lá em Brasília, na CLDF. Então, assim, vejo que isso vai ser mostrado ainda nos livros de história como uma grande vergonha do judiciário, um grotesco erro judiciário que violou aqui o devido processo legal. Anderson tem moradia fixa, se entregou, tem todos os requisitos para responder todo e qualquer processo em liberdade, e sim, tem cara de prisão política, cheiro de prisão política, jeito de prisão política e aspectos jurídicos de prisão política. Essa é a minha opinião sobre esse caso do Anderson Torres, tá bom? Bora lá, pessoal. Obrigado por ter acordado num sabadão cedo para entender um pouco mais sobre notícias, para entender um pouco mais sobre política. É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre rápido. Agora vocês viram que a gente está acelerando para alcançar mais matérias e deixar você sempre antenado, né? Então, gratidão. Muito obrigado por estar acompanhando a gente no canal aqui. A gente faz com todo carinho por você e sem você o nosso canal não é nada. Então, muito obrigado. E sem você, eu digo mais, o nosso Brasil não é nada. Sem você, essas pessoas são lobotomizadas por essa mídia torpe, que faz com que as pessoas pensem que corruptos são santos e que pensam que quem combate a corrupção é mal. Tá tudo errado. O Brasil é um país torto, um país que o poste faz xixi no cachorro, mas a gente, através do conhecimento, vai mudar isso ainda. Tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.